E aí, meu querido, bem-vindo ao canal Despertar da Consciência. Eu sou Felipe e nesse vídeo eu vou falar para você por que existe o sofrimento e o medo. Por que Deus deixa o medo se manifestar? Por causa do nosso livre-arbítrio? Mesmo quando a gente entrega a vida para Ele, às vezes a gente acaba experienciando coisas que a gente tinha medo. Por quê? Eu acabei sendo revelado para mim essa resposta, porque eu me batizei recentemente e o propósito do batismo é você entregar a sua vida para Cristo, para que Ele cuide dela para você. É quando você se cansa de você ficar cocriando, pelo menos foi assim comigo, né? Quando eu descobri que eu tinha o poder de cocriar minha realidade, eu comecei a cocriar diversas coisas. E aí eu ia lá, criava uma coisa, não ficava feliz, não ficava satisfeito, criava outra, não ficava feliz, não ficava satisfeito, criava outra, até que chegou uma hora que eu cansei e falei assim, nossa, quer saber? Eu vou entregar para Cristo, vou me batizar e quero ver o que Ele faz com a minha vida. Então fiz isso, etc. E mesmo assim, algumas coisas que eu tinha medo depois do batismo ainda assim se manifestaram. Mas aí eu questionei, por quê que o que eu tinha medo se manifestou na minha vida mesmo após eu ter entregado o meu livre-arbítrio de cocriação para Deus? E aí eu obtive a resposta. Ele permite que o seu medo se manifeste para que você possa vencê-lo de uma vez por todas. Porque quando você vai lá, experiencia um medo, e aí você vence ele, você supera ele de uma vez por todas. Porque, por exemplo, se a sua segurança está no dinheiro, você se sente seguro porque você tem dinheiro na sua conta, ao invés de se sentir seguro por ser quem você é e por saber do seu parentesco com Deus. Aí você se sente seguro ao você se agarra ao dinheiro e você tem medo de perdê-lo, porque ele é a fonte da sua segurança. Então você vai perdê-lo, é um fato. Por quê? Por causa do castigo? Não. Isso é o mais lindo amor de todos. Porque você está sendo abençoado com a oportunidade de se livrar dessa falsa segurança. Você vai perceber que a sua segurança não vem do dinheiro que está na sua conta, mas sim de quem você é e do seu parentesco com o divino, com o eterno. Então, quando você vai lá e passa por essa situação, você vai desenvolver novas habilidades que você vai ganhar dinheiro novamente, de outras formas. E aí você supera o medo que você tinha. Né? E aí você tem a oportunidade de se livrar dele de uma vez por todas. Então, mesmo na manifestação do medo, mesmo na manifestação das coisas, do sofrimento, daquilo que a gente não quer, existe uma beleza, existe um amor incondicional, existe um aprendizado, existe uma evolução, um crescimento, uma experiência que nós quisemos experimentar. Né? E quando você se livra do medo, aí você não vai mais sentir ele, você não vai mais criar ele. E a nossa realidade toda ela é influenciada por aquilo que a gente sente, por aquilo que tem até na passagem lá, né, de Jó, na Bíblia, que fala, todas as coisas que eu temia me sobreveio, me aconteceram. E aí ele fica revoltado com Deus porque tudo que ele temia aconteceu na vida dele, mas porque ele não tinha um professor que ia lá falar para ele, Jó, você está passando por isso, que é justamente para você se libertar do apego que você tinha, a perda, o apego que você tinha nas coisas. Porque você não é desse mundo, então não tem sentido você ter apego às coisas e ter medo de perdê-las, porque elas não são suas. E tem mais, na hora que você expande a visão, que você enxerga a realidade nua e crua, você vê que as coisas nem existem, que é tudo pontinhos de luz, são átomos, é tudo igual, não tem diferença aqui dessa xícara. Para mim, a única diferença que tem é a consciência. 99% do que é feito aqui, esse corpo, também é feito essa xícara, que é espaço vazio. O que preenche esse espaço vazio? A imaginação, o mentalismo de Deus, ele que sustenta a realidade. A imaginação dele cria tudo isso aqui, que a gente está experienciando. E a gente cocria junto com ele, como seres individuais. E aí, a nossa individualidade nunca deixa de existir. Não é porque a gente se iluminou e enxergou a realidade num momento de frequência altíssima, porque também a nossa frequência oscila. Eu não sei ainda, não adquiri a experiência ainda para saber se a gente chega num ponto onde a frequência não oscila mais. Mas o que eu experiencio hoje é que a minha frequência ela ainda sobe e desce. Ela ainda sobe e desce, de acordo com o que eu faço ou de acordo com as experiências que eu tenho. Mas a grande chave é que eu aprendi como que faço para a minha frequência subir ou como que eu faço para a minha frequência baixar. Eu estou no controle da minha situação, da minha máquina. Eu já tenho ferramentas que eu uso para fazer isso. Quais ferramentas que são? Existem diversas que a gente tem que usar de acordo com a situação que a gente está. Por exemplo, você pode meditar,
né? Na hora que você atinge o silêncio, na hora que você se liberta dos pensamentos, você eleva a sua frequência. Você pode escutar uma música que você gosta, né? Que você dance ou que você cante, isso eleva a sua frequência. Você pode fazer exercícios físicos, exercícios quando você exercita, quando você se movimenta, movimento acelera, movimento gera elevação de frequência. Então, você pode conversar com alguém que você ama, troca de sentimentos positivos, também eleva a frequência. Você pode estudar, você pode ter contato com algum mestre. Quando você pega um livro para ler, você está tendo contato com a consciência que deixou aquela mensagem. Você está tendo contato com a frequência que ela estava quando ela escreveu aquilo. E todos os livros da Bíblia, as pessoas que escreveram, elas estavam em frequências elevadas no momento que elas escreveram. Então, quando você vai lá e lê a Bíblia, por exemplo, você está elevando a sua frequência. Você pode fazer isso com outros livros também, não precisa ser a Bíblia. Tem vários livros aí de pessoas elevadíssimas que escreveram e que a mensagem está aí disponível. Então, ferramenta para a gente elevar a nossa frequência, tem muitas. A gente só tem que descobrir qual que funciona melhor conosco, né? A gente pode, por exemplo, ir na natureza, ter contato com a natureza, isso também eleva a frequência. Muita gente gosta mais disso, né? O segredo é vocês descobrir o que funciona para você elevar a sua frequência, o que melhor funciona para você e em quais momentos também. Porque, por exemplo, eu até estava falando isso para um iniciado esses dias, que ele estava reclamando que a vida dele tinha piorado muito depois que ele começou a fazer algumas afirmações e etc. E eu expliquei para ele, falei, olha, você tem um paradigma dentro de você, você tem uma crença dominante. Essa crença dominante, ela é a principal criadora do joguinho que você está experienciando, da sua realidade. E aí o que acontece? Se você vai substituir essa crença por outra nova, o universo pede uma confirmação, né? Por puro amor incondicional. Porque você já imaginou se agora, da noite para o dia, aparecesse aí tudo que você já quis na vida, de uma vez só, pum, assim, que bagunça que ia ser, que caos que ia ser? Ia ser uma coisa inimaginável, um caos absoluto. Então, antes da gente mudar um paradigma, uma crença dominante, a gente tem que ter confirmação. E como que acontece essa confirmação? Através de eventos, através de situações onde aquele paradigma vai ser colocado em teste. Por exemplo, se você tinha um paradigma dominante, como é o meu próprio caso, por exemplo, eu tinha um paradigma dominante de que eu era um ser agressivo, de que eu era um ser bravo. E porque em algum momento, quando eu era criança, eu adquiri essa crença de que para eu sobreviver nesse mundo, para eu crescer e vencer no mundo, eu tinha que ser assim. Caso contrário, eu não iria ser bem sucedido. E aí, no momento que eu percebi que não, e que inclusive isso não era uma coisa legal de se carregar, que não era um atributo legal de se ter, e decidi mudar isso, e comecei a trabalhar para ser uma pessoa mais calma, mais paciente, surgiram diversas situações na minha vida onde foi colocado em teste. Esses dois eu sou. O eu sou calmo versus o eu sou bravo. O eu sou paciente versus o eu sou nervoso. Para que eu pudesse confirmar qual dos dois que eu queria manter na minha existência, na minha realidade. E como que a gente confirma isso? Qual que a gente decide expressar? Então, por exemplo, acontece uma situação onde você fica irritado, você sentiu o eu sou bravo querendo se manifestar, mas você não quer expressar mais esse eu sou. Você quer expressar de agora em diante o eu sou calmo, eu sou pacífico. Então o que você faz? Você se nega a expressar o eu sou irritado, eu sou bravo e escolhe conscientemente manifestar o outro. Ah, Felipe, isso é mais fácil na teoria do que na prática, né? Realmente, mas eu vou dar uma dica aqui para você que vai te ajudar daqui para frente na sua vida, para você entender. O nosso cérebro, ele tem uma coisa chamada complexo R, complexo reptiliano. Por que não ensina isso nas escolas, né? É uma pena. Mas você está aprendendo aqui e você pode ensinar para os outros, compartilhar o vídeo, etc. Então, o complexo reptiliano, ele é a nossa parte mais animal, a nossa parte mais irracional, a nossa parte mais egoísta, a nossa parte mais burra, a nossa parte que é mais individualista, a que menos reconhece o coletivo, a que menos reconhece que somos um, que somos a mesma família. E essa parte, por questão de sobrevivência, da evolução que a gente passou até a gente chegar nesse ponto onde a gente está hoje, é a primeira que se manifesta. Então, quando a gente passa por uma situação, os primeiros 12 segundos que a gente vive
que a gente responde a ela é o complexo reptiliano que está falando. Não é a nossa parte consciente, não é o nosso eu inteligente, não é o nosso eu que tem sabedoria, não é o nosso eu que escolhe, é um eu já pré-programado, que é o mesmo de um crocodilo. Então, nos primeiros 12 segundos, se você reagir a uma situação, você sempre vai reagir de uma maneira inferior. Se você quer reagir, aí não é mais reagir, já é agir. Se você quer agir de uma maneira superior, se você quer agir de uma forma mais consciente, escolher conscientemente aquilo que você vai expressar, o que você vai fazer, não reaja, haja. Qual que é a diferença? Se você esperar 12 segundos para tomar uma decisão, para dizer algo, para fazer qualquer coisa, aí você ativa outras áreas do cérebro que são capazes de te dar um suporte mais inteligente, mais sábio diante daquela situação. Você já não está mais usando o complexo reptiliano, você está usando outras partes. Então o segredo é esse, é você respirar 12 segundos antes de fazer uma coisa, antes de falar alguma coisa. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você gostou, clique no joinha aí, deixa seu like. Comenta aqui qual foi a dúvida que você surgiu ou alguma resistência do seu ego, do que eu disse aqui. Vamos interagir aí, trocar. Isso ajuda para que eu possa criar novos conteúdos. E compartilhe o vídeo também com quem você acha que vai estar apto a receber a mensagem que eu passei aqui, né? Ou quem você acha que precisa, mesmo que você ache que a pessoa não esteja apta, mas que precisa, compartilha com ela também. Às vezes cola, às vezes não cola, né? A gente não pode forçar ninguém a receber algo, mas a gente pode oferecer. Se a pessoa quiser, ela vai assistir. Se ela não quiser, ela vai ver lá e vai deixar passar, né? Aí está na mão da inteligência infinita, mas a gente fez a nossa parte. Da mesma forma que eu estou fazendo a minha aqui. Beleza? Muito obrigado por assistir até aqui. Deus abençoe você, sua família e até a próxima.